Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e você já sabe, eu estou sempre no ombro de gigantes. Você está sintonizado na nossa série sobre exposição bíblica puritana que temos feito aqui no livro de Salmos. E hoje, com a graça do Senhor, nós chegamos a um texto magnífico, um texto maravilhoso que vai edificar muito o seu coração. É um texto de batalha, um texto verdadeiramente de consolo, o Salmo de número 9. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria que você atentasse e considerasse aqui embaixo utilizar este endereço que nós temos do nosso grupo oficial do Ministério Cinco Solas. O endereço é t.me/Cinco Solas Oficial. É o nosso grupo oficial no Telegram, onde você irá encontrar diversos recursos para a sua caminhada espiritual, para o seu aprendizado da teologia puritana inglesa, bem como para que você possa ter elementos e instrumentos aptos para que possa crescer em conhecer ao Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Então considere se inscrever. Nós temos vários recursos no nosso grupo do Telegram. Nós temos diversas salas de aula, onde abordamos diversos tópicos da teologia sistemática. Nós também temos sala de aula que fala sobre a história do cristianismo, filosofia cristã e por aí afora. São muitos recursos, a grande maioria são recursos inteiramente gratuitos, alguns bem pouquinhos, eu diria que nem 2% do conteúdo é um conteúdo pago, mas 98% ou mais é conteúdo completamente gratuito para edificação do povo de Deus. É interessante nós também falarmos que caso você queira ter um discipulado individualizado, um discipulado comigo, se for homem, ou com a minha querida esposa, a irmã Kate, se for mulher, você terá melhores informações e instruções lá no nosso grupo do Telegram, onde nós poderemos fazer um discipulado, uma mentoria mais individualizada, para que você possa crescer em conhecer ao Senhor Deus e a sua santíssima palavra, tá bom? Então, vamos para o vídeo de hoje? Deixa eu mudar aqui a câmera, pronto. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo dias em que a justiça parece ter desaparecido da terra. Eu não sei vocês, mas eu constantemente me pego pensando nisso. Parece que a justiça realmente desapareceu da face da terra, infelizmente. Quando nós ligamos a televisão, alguém liga a televisão ainda, né? Quando a gente abre no YouTube ou em outra mídia social os meios pelos quais nós nos informamos, ou olhamos mesmo ao nosso redor, nós vemos a impiedade, o ímpio prosperando cada vez mais. Vemos a maldade ser celebrada e muitas vezes o justo ser oprimido, e uma mudança radical na mentalidade e na cabeça das pessoas, fazendo com que aquilo que era errado, vergonhoso, passe a ser motivo de orgulho em muitas situações. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o coração humano clama: onde está Deus? Onde está Deus? Será que ele não vê? Será que ele esqueceu? Meu amado, minha amada, se você já sentiu essa angústia na sua vida, o Salmo de número 9 foi escrito para você. Foi escrito para você. Davi escreve este hino não de um palácio de marfim, isolado da realidade, mas do campo de batalha da sua vida. Ele escreve para celebrar que Deus não é apenas um mero observador passivo da história, como os teístas acreditam, que Deus apenas criou o mundo, depois virou as costas e deixou o mundo por ele mesmo. Não. A Bíblia nos mostra, e Davi nos mostra,
que Deus é um juiz ativo e que assenta em seu trono para governar as nações. E nesta primeira de aula desta série que vamos fazer no Salmo de número 9, nós iremos fazer uma breve introdução geral deste Salmo de número 9, entendendo seu título misterioso, sua estrutura e o grande tema que vai aqui permear as nossas próximas 4 aulas. Eu pediria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 9. Nós usamos aqui no Ministério Cinco Solas a versão ARA, ao meio da revista atualizada, mas abra a versão que você tiver. Como eu sempre digo, nós temos versões muito boas. Então abra a sua Bíblia no Salmo de número 9 e vamos primeiramente ler completamente aqui o Salmo de número 9. Tá? Acompanhe comigo aqui na tela. Salmo de número 9. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho. Salmo de Davi. Versículo 1. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhe apagas o nome. Versículo 6. Quanto aos inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Versículo 7. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Versículo 8. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Versículo 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Versículo 11. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles, e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Versículo 15. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido. E a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Versículo 19. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Palavra do Senhor. Graças a Deus, meu amado irmão. Vamos aqui orar agora e agradecermos ao Senhor por tão grande riqueza podermos abrir a sua palavra. Senhor Deus, muito obrigado por esta oportunidade indizível de abrirmos tua palavra e nela nos alimentarmos. Converte a nossa vida, faça-nos cumpridores, praticantes e não meros ouvintes da sua santa palavra. Livra-nos, Senhor, de falarmos ou ensinarmos ou aprendermos qualquer heresia na aula de hoje. Seja conosco, ilumina a nossa mente. É o que te pedimos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, vamos aqui iniciar então a nossa exposição. Eu queria aqui, primeiramente,
você observasse o cabeçalho aqui deste salmo, que diz assim, na versão Almeida Revista Atualizada: ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, Salmo de Davi. Em algumas versões, meus amados irmãos, você encontrará a expressão hebraica transliterada. O que é transliteração? É quando você pega um idioma estrangeiro e você transfere tanto para caracteres, né, da tua língua materna, dizendo exatamente como você leria isto se fosse no teu idioma. Então, no caso deste título do Salmo de número 9, algumas versões nós temos esta versão em hebraico transliterada, que é Muth Laben. Muth Laben. O que isso significa no hebraico? Ao longo da história, muitos especularam sobre isso. Alguns disseram que se referia à morte de Absalão, o filho rebelde de Davi. Outros disseram que se referia à morte de Golias, o campeão dos filisteus, já que a palavra Ben pode ser uma abreviação de Benaim, ou homem entre os exércitos. Porém, nós estamos aqui apoiados, como sempre fazemos, no ombro de gigantes, ou nos ombros de muitos gigantes. E o puritano inglês Matthew Fuller, com sua sabedoria sóbria e acadêmica, ele nos adverte a termos cautela. Matthew Fuller nos lembra que a menção a Sião no versículo 11 torna improvável que seja sobre a morte de Golias, pois Sião ainda era uma fortaleza jebuseia naquela época. O que os doutores judeus e os melhores comentaristas reformados concluem é que a expressão transliterada Muth-Laben era muito provavelmente o nome de uma melodia conhecida na época. Talvez uma canção militar antiga intitulada A Morte do Campeão ou A Morte do Filho. Mas o que importa para nós teologicamente isto? Importa o tom deste salmo. Este não é um salmo de lamento fúnebre, triste. É um salmo de vitória sobre a morte, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo e minha amiga querido. É a celebração de que o inimigo, por mais terrível que fosse, seja um filho rebelde ou um campeão gigante, foi derrotado pela mão soberana de Deus. O Salmo de número 9 é considerado por muitos estudiosos também como um par do Salmo 10. No original hebraico, eles formam um poema acróstico, ou seja, seguindo as letras do alfabeto. Enquanto o Salmo 9 ele celebra o julgamento já executado, o Salmo 10, que nós veremos posteriormente em outra série, como sequência desta do Salmo de número 9, o Salmo 10 ele lamenta a demora do julgamento futuro. Mas isso fica para o Salmo de número 10. Vamos focar aqui no Salmo de número 9 e podemos perguntar qual seria a espinha dorsal deste texto. Eu quero que vocês notem um contraste maravilhoso que Davi constrói neste salmo. De um lado, nós temos a figura do Deus juiz. Veja, por exemplo, os versículos 4, 7 e 8. Deixa eu colocar para vocês aqui os versículos 4, 7 e 8. Aqui. 4. Porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Vamos ao versículo 7. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Versículo 8. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Perfeito? Então, observando
estes versículos 4, 7 e 8, nós temos aqui a figura do Deus juiz. Davi diz que o Senhor preparou o seu trono aqui para julgar. Para o ímpio, para as nações que se esquecem de Deus, a face do Senhor é de terror. Eles tropeçam e somem-se diante dele. É o que podemos ver no versículo 3. Vamos ver o versículo 3. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da sua presença. É o que nós vemos aqui no versículo 3. Mas, do outro lado, no mesmo salmo, nós temos a figura do alto refúgio. Vamos ler o versículo 9. Vamos aqui para o versículo 9. Deixa eu botar para vocês aqui o versículo 9. Está aqui. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Então, observe que nós temos aqui a figura do alto refúgio aqui no versículo 9. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido. O grande comentarista puritano inglês também, Matthew Henry, outro Matthew, né? Nós vimos agora há pouco o Matthew Poole, agora o comentarista puritano Matthew Henry, ele nos dá uma chave de ouro para podermos interpretar isto. Ele diz que este salmo, ele não deve ser lido, meu amado irmão, minha amada irmã, apenas pensando nas guerras de Davi. Não. É certo que realmente Davi, em um primeiro momento, escreve este salmo pensando, refletindo sobre as suas guerras contra os filisteus. Mas para nós que lemos hoje, ele é perfeitamente aplicado ao reino do Messias, é aplicável ao reino do Messias. Davi aponta aqui, profeticamente, para a vitória final de Cristo contra todos os poderes do inferno e contra o anticristo. Para os inimigos de Cristo, ele é o juiz que apaga a memória deles. Para a igreja de Cristo, ou seja, os oprimidos, ele é a torre forte onde nós podemos nos esconder. Ah, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, que está aqui neste vídeo, que aprove ao Senhor Deus fazer você, de alguma forma, entrar aqui nesse nosso canal tão pequenininho e abrir este vídeo. Por que estudar este salmo hoje? Por quê? E por que, meu irmão, minha irmã? Por que nós vamos dedicar 5 semanas a este texto? Porque a nossa série envolve 5 aulas, esta é a primeira. E como nós estamos fazendo aqui todas as quartas-feiras, então nós teremos 5 semanas estudando este Salmo de número 9. Por quê? Porque nós precisamos alinhar a nossa visão de justiça com a visão de Deus. Meu amado irmão, nós vivemos numa cultura que ou nega a justiça de Deus, dizendo blasfemamente que Deus é apenas amor e nunca pune, ou tenta fazer justiça com as próprias mãos. 2 extremos. Você consegue perceber ideologias muito em voga hoje em dia? Aquela ideologia que diz que Deus é apenas amor e nunca pune, o amor é tudo, Deus é quase um Papai Noel da Coca-Cola, bonachão, que dá presente na noite de Natal para todo mundo. E outra que tenta fazer a justiça com as próprias mãos, querendo ser o próprio Deus. O Salmo 9 nos ensina a descansarmos na soberania judicial de Deus. O Salmo 9 nos ensina que a história tem um Senhor, que as nações podem até se agitar, governos podem cair, presidentes podem até ser presos por outros presidentes, ideologias perversas podem até se levantar, mas o versículo 7 permanece inabalável. Vou marcar para vocês aqui o versículo 7 para ficar aqui na nossa tela. Aqui. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono
que erigiu para julgar. Vou repetir. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Meu amado irmão, nesta série, nós vamos aprender com os puritanos. Nós vamos aprender, número 1, como louvar a Deus de todo o coração, mesmo na crise. Número 2, anote aí. Nesta série, nós também vamos aprender como a memória do inferno deve nos levar à santidade. E em terceiro lugar, nesta série, nós iremos aprender como a fragilidade humana, o fato de sermos apenas, em hebraico, enosh, ou seja, mortais, deve nos levar à humildade. À humildade. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, queridos, prepare o seu coração. Esta foi apenas a introdução. Na próxima aula, nós entraremos nos versículos 1 e 2 para descobrir a anatomia do louvor verdadeiro. Você vai aprender que louvor não é apenas um sentimento, é uma decisão de guerra. Antes de encerrarmos, eu quero fazer um convite muito especial. Se você quer se aprofundar nesses estudos, se você quer ter acesso a matérias da tradição reformada, com foco na teologia puritana inglesa, e estar em comunhão com irmãos que levam as escrituras e os seus estudos a sério, entre no nosso grupo oficial do Telegram. Como eu disse para vocês, t.me/5solas-oficial. O link está aqui. O endereço está aqui. Lá, como eu já disse para vocês, nós temos salas de aula, discipulado separado para homens e mulheres e uma comunidade que busca a glória de Deus no Telegram. Eu me chamo Eduardo Freitas e eu estou sempre no ombro de gigantes. E você acabou de assistir a mais um conteúdo do Ministério 5 Solas. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, se Deus assim o permitir. Fiquem com Deus.